Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP TV. Esse programa que você já se acostumou a assistir, procurando evidências de que realmente temos uma fé plenamente racional, de que realmente os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente nas coisas que foram criadas, através do exercício científico. Na química, na física, na biologia, na bioquímica, na cosmologia, no universo, na vida, em todos os cantos e em todos os lugares, estamos afogados e abarrotados, atolados em evidências de que um grande Deus fez todas as coisas, as fez prontas, conforme descreve Gênesis 1, 2, 3, a palavra inerrante de Deus. E esse programa que traz excelentes convidados, grandes entrevistas, você sabe, porque tem assistido, grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus, que através da ciência, da filosofia e da teologia, mostram evidências desse casamento perfeito entre a boa fé e a boa ciência. A ciência que corrobora a palavra de Deus. E hoje não poderia ser diferente. Alguns estavam reclamando, Marcos, tem muito homem nesse programa, tem bastante homem de Deus, mas precisamos de mais mulheres. E hoje, então, atenderemos esse pedido. E teremos uma entrevista com uma grande mulher. Uma mulher que tem se dedicado também a defender a racionalidade da nossa fé. E olha só, como nós falamos aqui sobre ciência, fé, as nossas origens, sobre a vida, nada melhor do que entrevistar uma mulher e uma bióloga. Nada melhor do que entrevistar uma mulher, uma bióloga e uma doutora. Alguém que se especializou na ciência da vida. E alguém que também tem sido pioneira no Brasil no design inteligente. Talvez você já esteja sabendo até quem que nós convidamos. É a doutora Mariana Sá. Mariana, tá aí? É um privilégio imenso recebê-la no Fé e Ciência, Mariana. O privilégio é todo meu. Fiquei agora, como é que a gente diz aqui no Nordeste, encabulada, entendeu? De ouvir essas coisas assim, de uma pessoa tão especial quanto o senhor. Eu agradeço muito o convite para estar aqui com vocês debatendo sobre as evidências, né, de que, na verdade, nós fomos criados por um Deus maravilhoso. E Mariana, nos nossos congressos e lives e tudo mais, é o concurso, né, Mariana? Você sabe disso. Quando a Mariana vai falar, todo mundo quer ouvir. E já estivemos juntos, Mariana. Por exemplo, você teve esse privilégio de ser a primeira mulher a dar uma palestra oficialmente pelo design inteligente brasileiro. Conta um pouco como foi esse pioneirismo da Mariana. Então, na verdade, isso de fusões, né? Existiram alguns debates no Facebook e eu recebi o convite do professor Marcos, né? Via o professor Enésio, que tinha entrado em contato comigo, para eu ir para o primeiro, ou era o segundo simpósio, agora eu não me lembro, acho que era o primeiro simpósio, em São Paulo, e foi no Mackenzie. E dentro da escala, eu fui a primeira, fui eu e a professora Rogéria, e eu fui a primeira a palestrar nessa ocasião. Né? Então, terminou inaugurando ser a primeira mulher do design inteligente. Né? Aí, depois disso, a gente teve... eu fiz o doutorado sanduíche fora, fui para a França, teve o congresso do design inteligente, o primeiro, eu não estava, mas quando eu voltei, teve o congresso no Ceará, que a gente foi lá com o Glauco, também teve a Consciência Cristã, que a gente participou,
E teve o congresso agora, né, da TDI, o segundo TDI, São Paulo, eu estava lá com a minha família e tudo. Foi maravilhoso. Estamos Muito juntos aí faz um tempinho. Sim, Mariana, tem sido um privilégio. Mariana realmente é uma mulher que entende de filosofia, de teologia e de ciência. Aquele tripé, né, Mariana? E, Mariana, a gente sempre começa o nosso programa com a sessão em que o entrevistado fala de si mesmo. A gente não gosta muito de falar, né, da gente, mas aqui nesse programa é assim, tá bom, Mariana? E o que Tá bom. acontece? Ninguém melhor do que você mesma, né? Para falar da Mariana Sá. Então, Mariana, vou só te dar uma orientação. Uma das teses do nosso programa, Fé e Ciência, é que combate essa percepção equivocada que muitos têm de que cientista bom é cientista ateu. Olha, cientista bom, quem estuda biologia, por exemplo, né, 99% dos biólogos, dizem por aí, né, dentro e fora das igrejas, aceitam a evolução, são darwinistas. E, olha, se você estudou um pouco de biologia, óbvio que você aceita a evolução. E a tese do programa é que não é assim. Na realidade, cientista bom é cientista que crê em Deus. Cientista bom é cientista que se rende às evidências, abandona Darwin, o Big Bang e segue a Bíblia. Olha só, Mariana. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência acadêmica, onde você se formou, se você fez mestrado, doutorado, pós-doutorado. A Mariana pela Mariana, mas um pouco mais com viés científico, Mar. Certo. Então, eu me formei, eu entrei na Universidade Federal da Paraíba, eu sou aqui de João Pessoa, na Paraíba, né? Eu entrei na universidade no curso de Biologia em 2007. Eu terminei o curso, na verdade, eu tenho duas graduações, eu tenho bacharel e licenciatura em Ciências Biológicas. Na graduação, eu trabalhei mais com plantas e fungos, né? Eu trabalhei com plantas vasculares, né, de semiárido e as estratégias que elas têm para se adaptar ao ambiente seco, né? Aqui é uma região que a gente tem o sertão muito próximo. Em seguida, eu trabalhei com taxonomia, então foi quando eu comecei a entender um pouco sobre sistemática. Eu trabalhei para tornar uma coisa mais palpável. Eu coletava cogumelos, né? Eu trabalhei com fungos comestíveis e descrevia essas espécies morfologicamente. Se de acordo com a literatura não tivesse nada parecido, eu batizei algumas espécies aí como espécies novas, né? De acordo com o conceito morfológico de espécie. E aí, quando para monografia, eu trabalhei com cultivo, porque era mais tranquilo. A professora que foi minha orientadora quando eu comecei, ela terminou saindo da instituição e quando o professor novo entrou, eu já não tinha contato com ele, mas não queria abandonar a linha que eu já vinha, então eu coletei uma espécie no campus que era comestível e testei aí diferentes substratos para o crescimento de fungos comestíveis e assim eu defendi. E assim que eu terminei a graduação, eu me inscrevi em 2 programas, um em Recife e um em Natal. Mas terminei não fazendo o de Recife, fiz só o de Natal, que era em sistemática e evolução propriamente. Então, a ideia era trabalhar com um grupo de fungos comestíveis, mas com a parte mais taxonômica. Então, eu passei no mestrado em 2011, em 2014, 2013 eu defendi, né? Para 2014 eu entrei no doutorado. Na verdade, eu já tinha entrado no doutorado antes de defender. Então, eu entrei no doutorado e aí a parte morfológica ficou um pouco de lado para ir para a parte molecular. Então, eu entrei em contato com uma professora francesa que trabalhava aqui na Guiana Francesa, já com algumas espécies da família que eu trabalhava, e ela concordou em me receber. E assim que eu entrei no mestrado, acho que no primeiro semestre eu terminei, que era obrigatório, as disciplinas obrigatórias, e passei 10 meses na França. Aí lá a gente, na verdade eu, né, sozinha lá com o pessoal, a gente extraiu o material genético tanto das espécies da Guiana Francesa quanto das espécies brasileiras,
e nós temos ainda um artigo que ainda está meio, porque as relações filogenéticas, elas são realmente muito complexas, principalmente quando a gente tem muita espécie. Mas a gente tem aí espécies de Guiana, de Colômbia, da Amazônia, do semiárido, do sul do país. Então, a gente tem um espectro das Américas bem legal. E aí eu voltei e defendi o meu doutorado em 2000 aí eu tive Helena, eu consegui um emprego quando eu voltei, né? Eu trabalho hoje, eu sou professora numa instituição privada aqui em João Pessoa, eu sou professora atual do curso de Medicina Veterinária, eu sou professora que dou aula de basicamente todas as disciplinas do básico, dou aula de bioquímica, dou aula de genética, de histologia animal, bioquímica e metabolismo animal, microimuno aplicada à veterinária. Então, eu também tenho suporte, né, à coordenação, trabalho junto aí com materiais e peças anatômicas, e nesse meio tempo eu defendi, eu tive a minha filha, eu entrei em licença e adiei um pouquinho, em 2018 foi que eu defendi a minha tese, em junho de 2018, que foi quando ela nasceu em junho, eu defendi no meio do ano. E aí, até talvez seja um motivo de uma conversa à parte, mas eu demorei um pouco para receber o meu diploma, eu acho que eu demorei 2 anos, justamente por conta dessas questões, né? Eu participei da ATD em 2011, o que já gerou problema, eu já tive alguns problemas também junto à coordenação por estar falando sobre design, porque eu sou formada em mestrado e doutorado em sistemática e evolução, então, quando a gente tem esses embates acadêmicos, né, aí termina dizendo, não, ela tem que voltar, se ela não aceita a evolução é porque ela não entendeu, né? Então, eu demorei 2 anos para receber o meu diploma de doutora. Mas, enfim, já era doutora desde 2018, embora eu só recebi em 2020 o meu diploma. Então, é isso, eu acho. Aí, participei de design algumas vezes, né? Estou num programa agora com o professor Marcos, de pós-doutorado, né? Estamos aí tentando fazer umas análises de proteômica de chimpanzés, assim como genômica, né? Com algumas parcerias aí. Então, esse seria eu por mim mesma. Maravilha. A Mariana, então, é também pós-doc da Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? No nosso MacMass, o Laboratório Mackenzie de Espectrometria de Massas. Olha, gente, vocês perceberam, né? Vários que já vieram aqui, a Mariana também, cientista bom, não é? É cientista que faz boa ciência, e cientista que faz boa ciência tem muitos e muitos homens e mulheres que creem em Deus. Eu penso um dia fazer uma grande universidade só de cientistas cristãos. Eu espero que um dia ainda esse sonho seja realizado. Mas as universidades brasileiras, né? Vamos imaginar aí as confessionais. Gente, tem grandes e grandes cientistas aí, cristãos, autênticos, esperando por vocês. Mas, Má, a sua entrevista hoje é sobre... O título é esse, estão colocando aqui, a Sara vai colocar, né? Homem, um ferro velho ambulante. Mas vamos passar para essa entrevista. Você vai falar sobre os bad designs, os órgãos vestigiais. A evolução disse um dia, não é, que como é um processo desastrado, que não tem intenção de fazer as coisas direito, faz muitas coisas, então, mais ou menos. E coisas também perdem suas funções. Então, tem bad designs, tem órgãos vestigiais. A lista já foi muito grande. Mariana, somos realmente um ferro velho ambulante? O que é que você acha? Vamos para a sua... Você preparou alguns slides aqui, né? Eu vou colocar o primeiro. Olha só. Bad designs e Darwin das lacunas. O que seria isso, Mariana? Então, é porque toda vez que a gente vai debater com alguém, não é, sobre design inteligente, inclusive já participamos, né, professor, de alguns em Natal, no Ceará, alguns grupos de debates, né, as pessoas dizem que a gente tem o Deus das lacunas, né, onde a gente não sabe exatamente o que aconteceu, a gente vai lá e coloca Deus como o criador de todas as coisas. Então, se não sabemos, é porque foi Deus que fez e uma hora a gente vai entender como ele fez. Quando a gente fala de bad designs e órgãos vestigiais, é quando a gente não entende exatamente como ou por que alguma coisa funciona e diz, está vendo? Isso não tem função, então isso possivelmente é um vestígio.
Isso é um resquício do processo evolutivo. Ou é um processo evolutivo que, obviamente, pode gerar um erro. Então, se houvesse realmente um projeto, nós não teríamos o que a gente, dentro da nossa cosmovisão, consideraríamos um bad design. Então, a ideia da palestra, da nossa conversa, é mais ou menos sobre isso. Então, pode passar, professor. Então, só primeiramente, para deixar claro, né, muitas pessoas nos perguntam, na verdade, o que seria o design inteligente? Então, nós não temos ainda a pretensão, pelo menos ainda não, de ser a teoria do tudo, tá? Como a evolução tenta se mostrar, na verdade. O que nós procuramos são sinais de inteligência na natureza. Então, a gente procura sinais de que as coisas foram projetadas, ou no caso, como o professor tem um livro, né, se foram planejadas a priori. Então, quando a gente olha aí o exemplo mais comum que todo mundo fala, é o exemplo do flagelo bacteriano, mas nós temos também o DNA. Existem diversas camadas de informação ao longo da vida, e isso aí entra nessa questão de que, na verdade, nós fomos planejados, né? Então, são sinais de um planejamento, de alguém que orquestrou alguma coisa, alguém ou alguma coisa orquestrou tudo que estamos aqui. Então, por isso que o professor Marcos sempre bate na tecla que boa teologia, né? Porque com a teologia a gente descobre como é que isso é feito. Então, no próximo slide, a gente já traz o que seria um bad design, dentro da visão científica, né? Então, o bad design é tipo essa sala. Faz sentido algum eu ter uma piscina no meio de uma sala com um urso dentro, sim. concorda? Não Sim. faz sentido algum. Então, isso seria um bad design, quando a gente encontra na natureza coisas que, na verdade, não deveriam, teoricamente, dentro do nosso conhecimento científico atual, não deveriam estar lá. Então, a gente entra aí no que seriam os bad designs que são apresentados hoje. Pode passar, professor. E aí, a gente já tem, por exemplo, a nossa junção faringe, laringe e esôfago, né? Ou, no caso, a parte orofaringe, e aí a gente teria um engasgo, né? As pessoas dizem que nós temos um bad design, porque se fosse um excelente design, nós teríamos uma via aérea independente da nossa via gástrica. E, então, a gente teria, por exemplo, o nariz, ele teria um caminho único, e a boca, ela teria outro caminho. E, na verdade, nós temos anatomicamente caminhos juntos. Vou mostrar na imagem logo a seguir. Então, vocês conseguem ver a cavidade oral e a cavidade nasal, né? Então, eu consigo juntar na região dos lábios e na região da narina. Eu tenho, na verdade, uma comunicação interna em que os dois terminam passando pelo mesmo canal. E esse canal é a faringe, certo? E aí, por conta de um epiglote, se você, nesse momento que estiver me assistindo, engolir, você vai sentir, se você botar a mão assim, não com muita força para não machucar, você vai sentir que há um movimento. E essa é a epiglote. Então, faz um movimento que vocês estão vendo à direita de vocês. Ela fecha para o alimento passar para o trato gástrico, né, esôfago e estômago, e quando ela está aberta, o ar passa para a laringe, traqueia e pulmões. Então, nós temos uma comunicação, na verdade, entre o sistema digestório e o sistema olfatório. E isso realmente, em alguns casos, causa engasgo. A gente tem técnicas hoje desenvolvidas para desengasgar. Mas, então, a ideia é, se nós fôssemos planejados, essas vias seriam independentes. Certo? E elas sendo independentes, a gente não engasgaria. Então, é um bad design, tá? Aí é engraçado, porque não se leva em consideração a razão pelo qual esses canais são juntos. Por exemplo, pode passar. A gente vai ter aí a fonação. O ato de falar via cordas vocais que estão alojadas na nossa laringe é graças à vibração dessas cordas que a gente fala. E essa fala, inclusive, altera, dependendo se a gente tiver ou não com o nariz entupido, né? Se eu for falar com o nariz entupido, eu falo assim. Se eu falar normal, minha voz está diferente. Então, a forma como o som é propagado. E aí a gente tem diafragma, né? A gente tem músculos intercostais trabalhando nessa circunstância. Então, o fato da gente gritar e falar é justamente uma composição
na nossa faringe do ar sair, senão a nossa voz sairia pelo nariz. E já seria fantástico a gente falar assim. E a fonação também tem a ver com a língua, a posição da língua. Então, teoricamente, ou, no caso, efetivamente, nós não falaríamos. Nós poderíamos emitir sons, mas a fala jamais. Então, teoricamente, não seria um bad design. Na verdade, é um projeto para você falar ou cantar. No meu caso, só falar, porque cantar não é meu forte. Então, pode passar, certo? A gente vai ter aí também, todo mundo aqui, eu acho, enfim, já deve ter subido uma serra, ou viajar de avião, né? E nessas viagens que a gente faz, quando o avião decola, a gente sente um tapar do ouvido, não é? E o que é que a gente faz para evitar que continue? A gente ou masca um chiclete ou abre a boca, faz assim, ó. E essa abertura da maxila, que aí a gente vê os ossos, né? Elas tiram a pressão timpânica. Então a gente consegue fazer aquele estalo, faz tum, dá um estalo. Se não fosse assim, a gente poderia romper o tímpano. Então, você tanto pode fazer abrindo a boca, como você pode fazer deglutindo. Quando você engole, ele faz pum. Então, a conexão orofaringe faz com que o nosso, olha, nada a ver, o nosso tímpano, que tem a ver com uma audição, seja influenciado. Então, na verdade, é uma pressão interna que tem que ter, como faz uma descompressão quando o avião sobe, aí a gente tem uma pressão auditiva. Então, já por conta disso, a gente vai ter essa alteração, né? Então, teoricamente, seria um bad design ou não? Eu acho que não. Eu acho que é extremamente projetado para diversas funções, né? Pode passar, professor. E aí, a gente tem o caso do Darwin das lacunas, né? Eu citei esse exemplo, tem alguns outros, né? Como o DNA lixo, mas eu vou falar dos órgãos vestigiais, que é onde o bicho pega mais. Porque o órgão vestigial é justamente essa discussão. Se foi planejado ou se somos um processo, né? O que nós achamos, por exemplo, como o cóccix, a orofaringe, seriam resquícios evolutivos, né? A gente tem aí o cóccix, nós temos aí, por exemplo, como órgão vestigial, a vesícula, né? Então, o apêndice, se o apêndice só serve para apendicite, será que só serve para isso? Será que o apêndice, na verdade, no passado remoto, tinha uma função digestiva e hoje não tem mais? Então, existe essa discussão se há um projeto ou não, porque há uma ideia de que, por exemplo, o nosso cóccix seria vamos dizer assim, a fundição dos ramos que formariam o esqueleto que formaria a cauda dos primatas. Só que quando a gente vai avaliar do ponto de vista anatômico, a coisa muda um pouco de figura, porque um órgão vestigial, pelo título dele, na verdade, ele não serviria para nada. Ele seria um resquício. Então, a primeira indicação de que ele não é vestigial é se ele tiver função. Então, quando a gente vai para a anatomia, a gente sai da biologia, porque a biologia ela tem suas limitações, né? A gente não consegue estudar tudo. Mas, quando a gente vai para a anatomia, que é uma ciência, pode passar, professor, a gente vê que, na verdade, o cóccix... Então, o argumento evolucionista, ele vai falar justamente isso. Que você, na verdade, se você não acredita em vestígios, se você não acredita, né, que pode acontecer ao longo da vida evolutiva, né, da história evolutiva, desses órgãos se fundirem e formar um cóccix, você, na verdade, tem essa imagem meio distorcida, né? Se você vê essa mensagem, né, a menos que você me mostre com cada intermediário, eu não vou acreditar na evolução. É como se a gente estivesse sempre procurando, ou o nosso argumento enquanto TDIstas fosse que a gente tem que ter todos os transicionais. Quando, na verdade, a gente não está somente atrás dos transicionais. Nós estamos atrás também dos fatos que corroboram isso. Então, pode passar, professor. Então, nesse sentido, a gente vai olhar para o cóccix, né? Então, quando a gente olha para o cóccix, a gente vê toda essa parte mais marronzinha é osso. São os ossos da pelve. A parte mais inferior, a gente já vai ver aí a comunicação com o fêmur, né? E aí nós temos os ligamentos sacroiliacos
né? Nós temos os ligamentos coxídeos e sacroiliacos, né? Posteriores, anteriores. E tudo isso, por exemplo, controla o fato da gente defecar, por exemplo. A força que se coloca, ou não, né? Dependendo do caso, né? Que se coloca é justamente dos músculos que estão ancorados no cóccix. Subir ou não ao pelve para segurar ou afrouxar no movimento que a gente faz de excrementos, né, de quando a gente vai expelir excrementos, é justamente desses músculos. Então, na verdade, ele não é um resquício de uma cauda que antes servia para equilíbrio. Na verdade, ele é uma ancoragem de diversos ligamentos. Pode passar, professor. Então, a gente tem, além dos ligamentos, os músculos. Todos os músculos pélvicos. Então, a gente tem tanto a parte que vai dar origem aí ao ânus, né? Os músculos que vão para o reto, e a gente também tem os músculos que vão aí servir de ancoragem para os órgãos sexuais, sendo vagina ou pênis, né? Nesse sentido, a gente tem aí os órgãos, esses ligamentos, além dos ligamentos, que são essas partes cinzas que vocês estão vendo, na parte próxima ao músculo, a gente vai ter aí os músculos que comunicam tudo no cóccix. E se você observar essa imagem abaixo, que é uma imagem posterior, você está vendo o cóccix ancorando basicamente todos os músculos pélvicos. Então, se a gente consegue defecar, é graças ao cóccix, como ancoragem para esses músculos, né? Pode passar, professor. Então, vamos para o apêndice, né? É outro que todo mundo só fala de apendicite. E aí, o apendicite, só para deixar claro, é a inflamação de uma parte do sistema digestório, mais precisamente no intestino delgado, onde nós temos um apêndice, que é chamado, antigamente chamava-se de apêndice vermiforme, né, porque ele parece um vermezinho, e ele, na verdade, ele pode realmente inflamar. E aí a gente pode retirar ou pode tratar, e vai depender do grau, né, dessa infecção. Mas então ela olhou para isso, aí você veja, né? Você tem um intestino delgado bem bonitão e um negocinho que ninguém entende o porquê dele estar ali. Então, por isso que eu chamo o Darwin das lacunas. Os caras evolucionistas fazem, isto está aí porque no passado, encaixa Darwin na lacuna. Eu não sei para que serve. Eu sei o que está acontecendo, mas o motivo dele estar ali eu não sei. Então, eu pego o Darwin e coloco naquela lacuna de conhecimento. E aí eu digo, não, o apêndice, na verdade, no passado, que ninguém tem evidência disso, no passado serviria como um lugar onde as bactérias poderiam degradar celulose, porque nós, animais, não degradamos celulose, quem faz isso é a ação de bactérias. E hoje a gente não se alimenta mais assim, muito embora tenha alguns indivíduos da nossa espécie que sejam vegetarianos, mas o nosso alimento prioritário somos carnívoros, né? Então isso aí é um resquício. É um resquício. É o passado. Na nossa frente. Ou a evolução em andamento. Ou a evolução em motion, como o povo gosta de dizer. Mas será mesmo? E aí começou as outras áreas, principalmente as áreas médicas, trabalhando com apêndice, até porque quem retira é médico, não é biólogo, né? Então pode passar, professor. E aí o que foi observado, né, pelos evolucionistas? Que o apêndice não serve, não serve nenhuma finalidade útil como órgão digestivo nos seres humanos. Acredita-se estar a desaparecer gradualmente na espécie humana ao longo do tempo. E saiu na Enciclopédia Britânica, 1997, nem faz tanto tempo assim. Então a gente pega Darwin, não sabe o que é, e põe na lacuna, afinal é só um pedacinho de alguma coisa. Isso é um vestígio, e parece mesmo quando a gente olha, parece não haver função alguma, parece ser só um prolongamento. Mas aí as ciências evoluem, né? Se é que posso brincar com essa ideia. Mas elas vão melhorando ao longo do tempo. E aí pode passar, professor. No slide seguinte, a gente já tem a função. E a função, na verdade, é que o apêndice, ele forma um biofilme protetor dos intestinos, na verdade, principalmente do intestino grosso. E agora a gente estuda o apêndice dentro do sistema imunológico. Porque, veja, hoje todo mundo está falando de Covid, então essa parte do sistema imunológico, ela está muito próxima a gente.
né? Então, hoje, quando a gente vai pegar um livro de imunologia, o apêndice está lá, caracterizado como parte do sistema vigilância do nosso sistema, do nosso corpo. Como assim, Mariana? O nosso sistema sempre é necessário ter contato com micro-organismos para que ele seja vigilante, para que ele esteja antenado no que está acontecendo, certo? E aí o que acontece? O apêndice vermiforme tem uma quantidade exorbitante de bactérias que deixam o sistema imunológico sempre em alerta. Ele fica como se fossem as antenas. Então, ele fica sempre com uma quantidade muito grande, principalmente a nível de intestino, porque se nós nos alimentarmos de algum parasita, de algum vírus, de alguma bactéria, tem que haver necessidade de ter essa vigilância maior nessas regiões. Inclusive, é uma região que tem diversos linfonodos, né? De forma geral, tem vários que eu chamo, quando eu dou aula, eu chamo de pit stop. Tudo que passa de alimento para dentro da corrente sanguínea paga um pit stop aí, né? Então, a gente vai ter ele agora com função, no caso, de alerta para o sistema defensivo. Pode passar, professor. E aí a gente tem o DNA. Esse aqui, para mim, é o mais fantástico de todos, tá? É porque o que é mais perto de casa, a gente fica mais animado de falar, né? Então, durante muito tempo se acreditou que boa parte do nosso material genético era um material lixo. Como assim, Mariana? Porque quando se fez o projeto de genoma, se observou o seguinte: existiam apenas algumas regiões em específico que eram capazes de gerar informação. Essas regiões foram chamadas de exons, né? E as regiões que não produzem nenhum tipo de proteína, nada, principalmente proteínas, né? Nesse sentido, eram os introns. Então, era um DNA vestigial. Como se não bastasse, até o DNA tem vestígio da história evolutiva. Então, foram tentativas e erros, e ao longo de milhões de anos, estamos aqui com um código que tem evidências de que no passado não serviria de nada. De alguma coisa que funcionou no passado e não funciona mais agora. No próximo slide, a gente já vê que não é bem assim. Pode passar, professor, mais um pouquinho. Tem um projeto ENCODE. Então, foi, além da parte de observar toda a sequência, ainda se observou como é que essas sequências se comportam a nível de comunicação núcleo-citoplasma. Estou falando bem, um biologês bem duro, né? Mas, na verdade, é como é que o DNA consegue mandar informação para formar uma proteína. Então, a gente teria aí, a nível de núcleo, o DNA. O DNA, ele não sai do núcleo, certo? Então, o que é que ele faz para que o citoplasma produza as proteínas que ele quer que produza? Ele manda um WhatsApp. Esse WhatsApp é o RNA mensageiro. E aí, o RNA mensageiro, ele é pego de uma região que a gente chama de gene. O gene é introns e exons, que formam um RNA mensageiro. E aí, a gente tem, dentro desse processo, a retirada desses introns, porque eles realmente não codificam nada, e a união dos exons para formar a proteína. Então, como os introns são retirados, como eles não têm informação biológica, foram chamados de DNA lixo. Porém, com o avanço da ciência, os Darwin da lacuna pegou um problema, porque a gente descobriu o seguinte, que, na verdade, o intron, ele regula. Por exemplo, nessa imagem, você vê um RNA com exon azul, verde, vermelho, um azul mais claro e um laranja. Certo? Então, eu posso ter uma proteína, um RNA mensageiro com os 5. Mas o intron, ele pode levar esse primeiro azul embora. Ele pode retirar e fazer uma proteína agora com 4 exons. Ou ele pode pegar o primeiro azul com o vermelho, o segundo azul e o terceiro e tirar o verde. Então, eu tenho um único gene capaz de formar dezenas de milhares de proteínas, dependendo da quantidade de exons, sem necessitar de informações novas. Ou seja, o intron não é que ele não serve para nada. Ele, na verdade, regula o que a gente chama na biologia de expressão gênica, que são justamente as proteínas. Então, na verdade, não é um bad design, nem é um vestígio da história evolutiva. Tem função de regulação, ele não tem função de formar proteínas, mas ele tem função de editar essas proteínas de acordo com o que há de necessidade dentro da célula, né? Então, a imagem à esquerda mostra uma animação do complexo, que a gente chama de spliciosomo,
E esse processo que eu estou tentando explicar para vocês é um processo chamado splicing. E aí tem o mais famoso, né, o splicing alternativo, né, que são as alternativas de um único gene. Né? Eu acho essa parte muito legal. Mas ainda tem mais coisa para a gente conversar, para poder não transformar uma coisa muito longa. Pode passar. Então, na verdade, gente, não é que a gente não, que na verdade eles eram lixo. Na verdade, éramos nós que não compreendíamos as funções do gene. Então, os genes, eu acho que ficavam gritando assim pra gente, não me chame de lixo porque você não me compreende, entendeu? Não é porque a gente não entende que é um resquício, que não serve para nada. A gente não pode partir da premissa que não existe função. Nosso dever enquanto cientista é ir atrás das funções e se realmente esgotar todas as possibilidades, né? Vou passar. Então, dentro dessa perspectiva, para encerrar, falar de bad design é um erro lógico. Como assim, Mariana, um erro lógico? Imagina esse Fusca e essa Ferrari. Eu vou dizer assim, qual é o melhor carro? Aí você vai dizer, tá brincando, né? É óbvio que é a Ferrari. Você diz baseado em quê? Ah, tem um design melhor, tem um motor melhor, tem tudo melhor. Pobre do Fusca. Né? Coitado. Não vai chegar em canto nenhum. Mentira. O Fusca chega, ele não chega no mesmo tempo que a Ferrari. É bem verdade que a Ferrari é um bom carro. Ninguém vai dizer o contrário. Mas o Fusca faz a mesma coisa. A diferença do Fusca para a Ferrari é única e exclusivamente de design. Aí eu vou dizer que o design é ruim? Bom, o design é ruim baseado em quê? Desculpa, gente, é um barulho da rua. O Fusca anda. O Fusca tem motor. Tem 4 rodas. Ele chega em qualquer lugar, ele só não chega no mesmo tempo que a Ferrari. Então, esse erro lógico é de você imaginar que o Fusca não tem design. É óbvio que o Fusca tem design. Tem tanto design que a Ferrari existe porque um dia existiu um Fusca. Então, dizer bad design nada mais é do que um erro lógico. Pode passar, professor. Então, nessa perspectiva de bad design, na verdade, o que nós temos na minha opinião, certo? Aí é particular, é uma falta de estudo em algumas áreas, e a biologia tem deixado essa área muito de lado, né? A gente tem trabalhado aí muito com a parte fisiológica, mas as ciências médicas têm colaborado muito para essa ciência, né? Nós hoje temos aí a medicina trabalhando muito e mostrando para a gente que, na verdade, existem outras funções, muito além de genéticas e ecológicas, para esses grupos. Né? Então, eu quero agradecer novamente, abrir um espaço para, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição. Mar, muito, muito, muito obrigado. Foi sensacional, como sempre, né, Mariana? E o pessoal não tem como fazer perguntas, então as perguntas eu farei para você, tá bom, Mariana? Você está preparada? Vamos voltar aqui para os slides todos, não é? Mariana, primeiro eu queria mudar o título da sua entrevista. Eu acho que o Darwin das Lacunas ficou bem melhor. Então, nós vamos trocar aqui. Gostou? Sim, vamos pedir para a nossa equipe trocar já, vai ser chamado Darwin das Lacunas, a sua entrevista, viu, Mar? Mariana, deixa eu fazer uma pergunta, então. Acho que todo mundo... Eu tentei, durante a sua apresentação, pensar aqui em algumas perguntas. A pergunta mais óbvia, que o pessoal acho que talvez gostaria de te fazer, sobre o nosso... a laringe, a faringe, o esôfago, esse sistema todo aí, nasal, oral, é a seguinte: Mariana, mas tem criança que morre engasgada, né? Dá problemas de vez em quando. O que você poderia dizer se uma criança morre lá, come uma salsicha, engasga e morre? Não, a primeira coisa que eu ia dizer é que eu nunca dei salsicha à minha filha. Né? Porque é um alimento por idade, né? Então, existem realmente algumas questões, principalmente de brinquedos, que pode acontecer da criança engolir, por eventualidade, né? Ocupar o espaço e realmente
ter o engasgo e a morte, enfim, num caso mais drástico, mas os alimentos que normalmente as crianças têm, eu não conheço. Eu conheço o regurgitar, que é quando ela está muito cheia, mas ainda assim vai com toda, né, na questão de mamar, mas uma criança, ela tem até a entrada do seio, né, na parte do maxilar, um erro que a gente comete, muitas mães cometem, né, é na hora da amamentação, que a gente acha que é só o bico do peito, né? Na verdade, ele tem que pegar toda a auréola para poder sugar a glândula mamária da melhor forma possível. Isso faz com que entre quase a nível de laringe na boca de uma criancinha. Quando eles vão aumentando de tamanho, existe uma alimentação específica, né? Então, existem também mecanismos de reparo para isso, né? O engasgo, normalmente, vem também posterior dele, veio o aumento, que é a tosse, né? Então, a gente faz... O tossir Tanto é que quando a gente tem umas manobras, né, de desengasgo, eles apertam para o ar que está dentro sair e desentope. Se não fosse assim, podia ser que ficasse entalado se não tivesse o ar. Se não tivesse ar para sair e desentupir, jamais uma criança seria, por exemplo, ela voltaria de um engasgo. E mesmo que houvesse duas entradas diferentes, isso não preveniria um engasgo. Ainda assim não preveniria um engasgo. Possivelmente impediria o alimento de entrar no pulmão, né? Sim. Com broncoaspiração, mas um engasgo... Não. Mariana, engasgo não tem nada. Inclusive, né, eu tenho também olhado bastante sobre esse problema. Os engasgos são raríssimos, raríssimos. E 70%, viu, Mariana? Não sei se você tem esse número, 70% com salsichas. O resto com balas e pequenos brinquedos, carrinhos, né? Algumas coisas que a gente... Então, a culpa é nossa, na realidade, né, Mariana? Porque, olha, salsicha, bala e brinquedos não estavam na lista, né, dos alimentos que Deus nos fez, né, para comer. Foi? Você acha que o problema é do designer ou de quem está usando a Ferrari? É de quem está usando a Ferrari. Exatamente. Muito mal, inclusive, porque com salsicha criança eu já tive um pequeno problema cardíaco nesse momento. Exatamente. Tossir, né? Se você respira alguma coisa com um ar com muita poeira, você está tossindo, fumaça. É um mecanismo também, né? Prevenindo isso, né? Olha, entrou material sólido para o seu pulmão, há um mecanismo natural para você tossir. Mas, Mariana, é só funcionalidade que o designer tinha em mente quando nos fez? Você acha que o sistema é 3 em 1, então se tivesse 3 sistemas independentes, como é que a gente... Ia ficar um pescoço desse tamanho, assim, ó. Coisa horrorosa, né, Mar? E não ia ter um pescocinho fininho assim, não, professor, não tinha condição, não. Porque tinha que ter um tubo na frente e um tubo atrás. E ainda tinha que ter a questão auditiva para pressurizar. Então, não sei nem o tamanho de uma cabeça nesse sentido. Ele pensou em tudo, né, Mariana? Ele pensou não só na funcionalidade, mas também no design, na beleza, na perfeição. E o sistema original, acho que Adão e Eva nunca se engasgariam, não é? Ou se engasgaram depois que saíram do paraíso. É um problema que a gente tem com os alimentos modernos. Outra pergunta, Mariana, que o pessoal deve estar querendo fazer para você em casa, mas não pode, então estou tentando ler as mentes aí dos nossos youtubers, telespectadores, é sobre apendicite. Mariana, mas poxa vida, como é que Deus faz um apêndice e tem apendicite? O que é que você poderia falar sobre apendicite? Então, no apêndice, realmente a gente tem uma quantidade muito grande de bactérias. E aí, quando o sistema imunológico cai, normalmente quando o paciente é imunossuprimido, ou, por exemplo, quando a gente toma, por exemplo, um remédio, um antibiótico, né? É necessário que após isso a gente tome aqueles florados, eu não vou dizer nome de marca, mas aqueles para refazer a microbiota do trato intestinal. Que palavrão é esse? O que o povo chama de flora intestinal, né? Que não tem planta lá não, tá?
Para biólogo é microbiota do trato gastrointestinal, pelo amor de Deus. Então, a gente precisa renovar essas bactérias para manter o nosso sistema vigilante. Mas em um caso que o indivíduo esteja doente ou de alguma forma imunossuprimido por alguma coisa, essas bactérias elas podem se proliferar. E aí essa proliferação realmente pode causar apendicite. Mas é um caso patológico, não é um caso natural. Ela não serve única e exclusivamente para isso, entende? Mariana, no meu livro Antevidência, eu falo um pouco sobre o apêndice. É engraçado que eu encontrei um artigo recente, não muito recente, mas relativamente recente, que fizeram uma pesquisa, Mariana, e a apendicite, na realidade, é o mal dos países industrializados. Tem muito nos Estados Unidos, tem mais ou menos no Brasil, mas os países do terceiro mundo não tem muita apendicite. Eu não sei entre os índios, mas eu acho que índio também não tem apendicite. É raríssimo, raríssimo. É porque, professor, se o senhor analisar e for fazer realmente uma pesquisa, você vai observar que, na verdade, nós temos o quê? Nós temos uma alimentação extremamente desregulada. Quando você tem um indivíduo que ele, por alguma razão, tem um alimento mais balanceado, né? Ele vai ter aí pouquíssimas patologias de forma geral. Então, você não vai ver uma pessoa que teve apendicite se ela só se alimenta de alimentos naturais, se ela não come transgênicos, enfim. Você vai ter aí uma mudança muito, muito, muito brusca do alimento que propicia ou reduz, né, a quantidade de bactérias que são necessárias, porque elas competem. Então, elas competem pelo espaço gastrointestinal. Então, se você colocar outros, inclusive sem lavar, né, o pessoal aí que não tem higiene quando vai utilizar aí, enfim, alimentos, né, a lavagem, isso tudo influencia nessa questão do apêndice inflamar ou não. Os patriarcas, né, Mariana, viveram 900 e poucos anos, né? Matusalém, 969, Adão também, né, quase 900 anos e tudo mais. Não tiveram apendicite, tiveram, Mariana? Não que a gente saiba, né, professor? Não está escrito isso aí, não. Provavelmente não, porque se tivesse apendicite naquela época... Olha, hoje, Mariana, quando muitos médicos que sabem da importância do apêndice, quando chega alguém com apendicite, tenta dar antibiótico. Eu sei de muitos casos, tentando preservar o apêndice, não é assim? Exato. A gente tem aí a questão do apêndice, justamente essa... É como eu estava explicando, né? Como ela é um grupo de bactérias que fazem parte do nosso sistema de controle, então elas podem diminuir essa quantidade se você toma antibiótico. Isso é uma questão natural. O antibiótico não vai matar vírus e antibiótico não vai matar parasita, né? O antibiótico mata bactérias. Então, como no apêndice nós temos as bactérias, elas sim, aí podem sofrer bastante com esse processo. E aí pode inflamar, né? Bactérias oportunistas podem estar no lugar das que são chamadas de lactobacilos, inclusive, né? Que fazem parte da nossa microbiota natural. Então, alterando isso, a gente tem a inflamação, como tem a nível, pode ter colite, pode ter lamelite, que é a formação de gases, pode ter a deterioração da parede do intestino. Então, tudo isso pode acontecer dependendo do grupo de bactérias que tiverem lá, certo? Mas, no geral, ela não faz mal algum. Na verdade, ela ajuda a gente até a digerir celulose. E aí o senhor sabe mais do que eu que nós funcionamos, o nosso metabolismo funciona única e exclusivamente por enzimas, né? Numa cadeia extremamente fechadinha. Já podia até usar esse exemplo também como design, né? Então, se a gente não tem essas bactérias, a celulose, por exemplo, aí os animais não conseguiriam digerir, como é o caso dos ruminantes. Sim. Mas, olha, outra pergunta que o pessoal deve estar querendo te fazer, né? Você mencionou alguns, eles falam assim, será que a Mariana selecionou os exemplos e deixou os piores de fora? Por exemplo, né, Mariana, eu quando eu era moleque, né, eu lembro sempre disso, menciono em algumas palestras, um amigo meu operou das amígdalas e ficou 1 ano tomando sorvete. Eu fiquei todo, não é, desejoso também, né, de
um ano com sorvete, um ciúmes danado. Cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, também quero operar as amígdalas. E minha mãe falou assim, filho, não, a gente é pobre, essa operação é cara. E eu estou com as minhas amígdalas até hoje, graças a Deus. Se eu fosse por Darwin das lacunas, já tinha tirado a minha amígdala. Fala da amígdala, é um órgão vestigial? Você deixou ele de fora porque é um problema, Mariana? Nada, eu tava até para botar, mas é porque a gente tem um tempo, não é? Não dá para conversar sobre tudo e não temos o tempo do mundo inteiro. Mas as amígdalas, na verdade, também alguns animais são chamados de tonsilas. Elas são a primeira linha de defesa que nós temos. E eu também passei muito por isso, viu, professor? Porque eu era uma criança muito alérgica e eu acho que eu não tive um aniversário sequer que eu não tive uma pneumonia ou alguma coisa do tipo. Então, eu já sabia que quando começa a chuva, aqui onde eu moro é assim, a gente tem chuva e tem sol. A gente não tem meio termo. Então, quando começava a chuva, o período de chuva que ficava estufado, aí pronto, atacava e pegava logo as amígdalas, e aí eu ficava sem conseguir falar e doía bastante, né? Ficava super vermelho. Aí você diz, pô, então para que precisa de amígdala, não é? Se eu não tenho amígdala, ela não inflama? Será? Ela tem quase a mesma função do apêndice a nível de orofaringe. O que é que vai acontecer nesse nível? Nós vamos ter aí uma proteção antes de entrar no sistema. Então, as bactérias, elas ficam retidas a nível de amígdala. E elas não entram para o sistema, onde tem, obviamente, vai ter defesa, mas aí a gente consegue facilmente matá-las aqui em cima. Certo? Então, por isso que a temperatura sobe e tudo mais. Então, na verdade, a amígdala seria a primeira do sistema imunológico a ter contato com o alimento. Então, dependendo de como está esse alimento, ou dependendo de crises alérgicas, né? E aí tem a ver muito com o sistema imunológico depreciado que nós temos, muitas vezes, que fica reagindo à poeira como se fosse uma bactéria. Então, aí surgem as alergias. Então, ela inflama no intuito de não deixar passar para a parte interna. Entende? Perfeito. Então, Mariana, o cox, né? Eu tenho meu irmão que uma vez caiu e fraturou ou trincou o cox. Tem gente que trinca o cox, não consegue nem sequer, fratura o cox, não consegue nem sequer levantar, não é assim, Mariana? Olha a importância desse ossinho que diz que é vestigial, que é um resto de cauda e não sei o que mais. Você fratura do cox, Mariana, é uma coisinha simples. Então tira, vai, doutor. É assim? É tipo isso, né? O povo fala que o cóccix não serve para nada, quando na verdade eu mostrei lá, né? Ele é uma ancoragem de praticamente todos os músculos e ligamentos pélvicos. Então o que acontece? A pelve está toda ancorada num triangulinho que é deste tamanho. Na verdade são como se fossem, certo? Acho que são 5 ossinhos fundidos. Né? E aí eles são de ancoragem, eles têm inclusive forames por onde os ligamentos passam. Tem nele, para o senhor ter ideia, tem nele entrada de forame, buraquinhos, digamos assim, para as veias e artérias passarem. As veias e artérias que têm comunicação com a medula óssea. Então, na verdade, não é bem assim. O cóccix, na verdade, é uma ancoragem, é o final da nossa coluna, que tem comunicação com o músculo pélvico, com os ossos pélvicos. E aí entra em contato direto com os membros inferiores. Né? Então, tem algumas fraturas que elas podem, inclusive, né, a nível de lombar, né? Coxígea não, mas o cóccix ele causa muita dor. Quem tem fratura no cóccix não vai dizer que pode andar, mas a questão de andar e alguns movimentos eles ficam comprometidos, né? Principalmente movimentos, como eu expliquei antes, movimentos fisiológicos. Então, a gente vai ter aí um comprometimento justamente por conta dessa ancoragem aí, ó. Entendeu? Então, como tem todas as ancoragens, se vocês forem olhar, é a nível de cóccix, praticamente. Então, todos os músculos ou ligamentos e músculos pélvicos ficam comprometidos. Então, a pessoa não vai deixar de andar como se fosse uma vértebra lombar que fosse quebrada. Mas ele vai sofrer, viu? Vai sofrer bastante. Misericórdia. Coitado do seu primo. Foi primo, não foi, professor? Não, foi meu irmão. Ele hoje até, quando vai viajar, viagens longas de avião, né? Ele tem muitos problemas, senta de lado, fica em pé, fica andando, olha só, né?
o Darwin das lacunas, falando que isso não tem função, né, Mariana? A lista chegou a quase 200. Tem um que todo mundo me pergunta nas minhas palestras, né? Bom, eu ia te perguntar se o umbigo tem função, né? Porque dizem que se Adão tinha umbigo, se não tinha umbigo, mas não vou fazer essa pergunta não, viu, Mariana? Tá bom, obrigada. Isso daí é difícil, né? É uma cicatriz. Mas você acha que Adão tinha umbigo, Mariana? Não. Tá bom. Porque ele não nasceu, então se ele não nasceu de uma mulher, ele não pode. Mas acho cicatriz, que o pessoal brinca, né? Que Deus, quando terminou assim, a obra, falou assim: nossa, que barriguinha, tá lisa demais, deixa eu fazer um detalhe aqui. Deu uma furadinha, você botou o dedo, né? Foi. Nossa, ficou ótimo. Aí eu queria falar sobre o dente do siso. Olha, Mariana, tantos problemas, o cara tem que extrair, não tem lugar, o dente vai nascer, não tem lugar. Olha, Mariana, você abre aí a internet, a molecada hoje fica aí nesses pirulas da vida. Desculpa, Pirula, mencionar você, mas eu tenho que mencionar você, Pirula. Fica nesses pirulas da vida, e esses pirulas da vida ficam entupindo a molecada de fala, olha só que porcaria que é isso, que porcaria que é aquilo. Gente, a gente vê aí tantos vídeos, biólogos e biólogos com B minúsculo na internet, né, Pirula? E todos os seus seguidores falando que isso aqui não presta e tudo mais. Mariana, o dente do siso, falam que não. Olha só que problemaço, veja só. O dente do siso é um órgão vestigial, Mariana? Eu tenho os meus. O que, na verdade, o que é mais legal, professor, é que eu já dei aula no curso de odontologia. E aí, quando a gente vai trabalhar, porque o que eu acho é que o Darwin das lacunas tem muito poder entre os biólogos, certo? Então, quando a gente acha que só dá problema, então é um vestígio. É automático. Se acharem, daqui a pouco, se achar que o dedo mindinho só serve para acertar quina, vão dizer que o dedo do pé, o mindinho, é um vestígio que não serve a não ser para causar dor. Não, já disseram, Mariana. Já disseram. Já? Sim, com 4 a gente se viraria muito bem, que o quinto é um exagero. Olha aí, tá vendo? Eu tô dizendo, é um Darwin das lacunas, professor. Então, na verdade, o que acontece? Nós temos 2 dentições. A primeira dentição é chamada de dentição de leite. E a outra é a dentição permanente. No nosso caso em específico, porque tem alguns animais que é totalmente diferente, tipo tubarão que fica trocando o tempo todo, né? Se ele morder, carregar um dente, nasce outro quantas vezes forem necessárias. Mas, no nosso caso, nós temos 2 dentições. Uma permanente e outra transição, que é a das criancinhas. Então, a arcada não nasce a primeira com o siso. O siso é da permanente. Então, os dentes, para quem já viu criança crescer, os dentes nascem em tempos diferentes, caem também em tempos diferentes e outros vão surgindo. Fica as famosas janelinhas, né? O último a surgir são os dentes do siso. Só que o que acontece? Hoje tem chupeta, peguei aqui, ó, uma madeira. Tinha isso na origem? Não, professor? O senhor acha? Não, de jeito nenhum. Assim? Não. E isso aqui é um crime para criança. Eu fiz, eu não vou mentir, mas isso aqui não pode, porque isso altera a dentição. Eu aqui tenho um buraquinho de uns dentes ir para frente. Chupeta, não é para ter, não era para ter. A gente bota por artifício, para ver se a criança se acalma, mas não tinha no início. Então, isso muda a dentição, principalmente a dentição de leite. Quando a dentição permanente vem, o siso, que teria seu lugarzinho, perde espaço para os outros dentes. E aí ele pode, eventualmente, em vez de crescer normal, ele faz assim, ó. E aí a gente tem a dor, por isso que tem que extrair. Então, no real, o dente do siso, ele pertence à dentição permanente, que são mais dentes do que o original, o de leite. Mas, até porque a alimentação vai mudar, vai começar a triturar mais, e esses molares lá para trás, né, os dentes mais posteriores, eles são justamente para trituração. Criança não come triturando, ela já come tudo meio pastosinho. Quando eles vão crescendo, aí a dentição tem que ser trocada para a necessidade que vem depois. Então, nesse sentido, o siso, na verdade, não é um órgão vestigial. O que a gente está fazendo é usando a boca do jeito errado. Perfeito. Se é possível dizer algo assim. Mariana, infelizmente nosso tempo está encerrado. Foi fantástico, foi sensacional, Mariana.
Agradeço demais, demais. Daqui a pouco eu vou te dar uns 15 segundos para suas considerações finais. Eu só queria que a gente, olha, mantenha as duas telas aí. Gente, olha só. Jovem cristão brasileiro, jovens brasileiros, vocês ficam acessando a internet, ficam assistindo pirula, ficam assistindo toda uma legião de pirulas, né, que falam que a evolução é mais lei do que a lei da gravidade, que a gente está cheio de órgãos vestigiais, que nós temos os ancestrais símios comuns, que o registro fóssil está cheio de evidências da evolução, que o bad design, os órgãos vestigiais, o DNA lixo, tudo evidência de evolução. Gente, o que é isso? Ouçam os biólogos que realmente sabem de ciência, que não se deixam levar por essa ideia equivocada da evolução, como a Mariana Sá deu um show aqui, olha, mostrando, derrubando todas essas ideias, né, que esses youtubers da vida propagam por aí. Olha, é incrível, Mariana, até eu vejo aí, né, muitos cristãos também têm programas e chamam o Pirula, e outros youtubers, né, para sentar com eles na mesma roda. Não pode, né, gente? Gente, eu estou aqui indignado, porque olha que show que a Mariana deu, mostrando boa ciência, ciência que bate com a nossa fé. Então, jovem cristão brasileiro, siga a Mariana. Deixa o pirula de lado, siga os biólogos que entendem de biologia e que não têm compromisso com Darwin das lacunas. Darwin das lacunas, fantástico, Mariana. Então, pessoal, a boa ciência que a Mariana deu um show aqui demonstrando, testifica que fomos feitos perfeitos, obra-prima da criação de Deus. Deus nos fez perfeitos. Adão e Eva no paraíso, não tinha apendicite, não tinha problemas nenhum com o dente do siso, né, Mariana? Não tinha nada de vestigial, o seu sistema imunológico perfeito. Eles eram, inclusive, né, eu imagino, né, lindos, né? Adão, um homem magnífico, e a Eva maravilhosa. É assim que a boa ciência testifica da nossa fé. Mariana, 30 segundos para as suas considerações finais. Então, primeiro eu quero agradecer de novo, né, a confiança de vocês para me receberem aqui, né, agradecer ao professor Marcos pelo convite, a todo mundo aí da equipe que está, e todo mundo que está assistindo a gente. E dizer uma coisa, eu já estive do lado de vocês, eu já estive do lado de quem assiste as pessoas falando. E a diferença entre vocês é apenas ler. Eu já comecei, eu assisti o professor Marcos, eu assisti o professor Adalto, eu assisti tantos professores falando, professor Ricardo Marques, e eu disse, caramba, a gente tem que falar, a gente tem que fazer, não é possível que as pessoas, só eu veja isso. Eu lembro de eu ver uma cadeira de transporte de elétrons, que hoje eu ensino, eu sei, é difícil, mas eu olhava assim, e aí eu tenho uma amiga que é cristã também, ela fazia, caramba, tu tá vendo Deus, né? Eu digo, meu amigo, olha para isso, é uma usina de prótons dentro de uma mitocôndria, cara. Como é que pode um negócio desse e tal? Então, eu comecei eu coloquei minha cara a tapa e apanhei já muito. Vi muita coisa boa também. Fiz muitas amizades legais, como a do professor, né? E assim, gente, a gente tem que começar. Eu não sou daqui nem vim para ficar, esse é meu lema. Eu não vou negar a minha fé, nem negar meu Deus nunca. E mesmo que um fato científico batesse com isso, eu, Mariana, enquanto pessoa, não negaria. Mas hoje, com os estudos, com aprofundar que Deus me deu, assim, a oportunidade de ensinar em outros cursos, de ver outras coisas, de pontos de vista diferentes, a cada vez que eu estudo, eu vejo mais organização. Na verdade, a cada vez que eu estudo, eu vejo mais coisas que se encaixam perfeitamente, né? E que, na verdade, o que está acontecendo é que a gente está alterando o sistema, né? Com o decaimento da criação. Então, essa é o meu recado para você que está me assistindo agora. Não é fácil, mas é massa. Maravilha. Mariana, muito obrigado. Obrigado você por participar de mais esse Fé e Ciência. Você viu uma grande mulher, uma mulher que sabe de ciência, uma mulher que testifica da nossa fé, com evidências claras que fomos feitos prontos por um Deus magnífico, feitos perfeitos, nada de vestigial, nada de bad design.
A ciência que comprova Gênesis 1, 2, 3, muitos jovens deixando a palavra, seguindo a evolução, se tornando darwinistas. Não faça isso. Siga a boa palavra, a palavra de Deus. Assista o Fé e Ciência. Grandes homens e mulheres, como a Mariana Sá, um show, mostrando que a boa ciência, a boa fé sempre andaram juntas, continuam andando juntas e sempre andarão. Então não perca, assista todos os programas Fé e Ciência, entra na playlist da nossa playlist lá na IPP TV, assista todos, assista esse várias vezes e nos acompanhe aqui na IPP TV no Fé e Ciência. Até o próximo programa.